Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as oscilações do mercado de açúcar e também do etanol, porque a gente teve, na última sessão o açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York voltando, a operar em cerca de 19 centavos de dólar por libra-peso, e a gente precisa entender, o que o mercado deve acompanhar ao longo dos próximos dias, para saber se esse patamar permanecerá, porque de fato a gente tem informações também importantes chegando em relação à safra da Ásia e também informações bastante importantes sobre a nova temporada aqui do Brasil, do centro-sul do país. Para isso, então, para entender todo esse cenário, a gente conversa agora ao vivo com a Rafaela Souza, que é analista de inteligência de mercado de açúcar e etanol da Stonex. Rafaela, muito boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente, viu? Boa tarde, eu que agradeço o convite. Bom, Rafaela, a gente tem hoje, o açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York com algumas quedas, sendo registradas. Me parece aí o mercado repercutindo algum movimento técnico em relação às subidas dos últimos dias, porque a gente teve o mercado aí retomando o patamar de 19 centavos de dólar por libra-peso depois aí de algumas semanas, abaixo disso. Queria saber o que o mercado está acompanhando e como que deve seguir a tendência do mercado aí para as próximas semanas. Bom, é exatamente isso que você comentou, Então, o mercado, ele nas últimas sessões, ele voltou a operar acima de 19 centos de dólar por libra-peso, depois de ter se desvalorizado bastante no início desse ano. A gente já aguardava isso, que o açúcar voltasse a se valorizar, e essa desvalorização que teve hoje parece ter sido alguma realização de lucro. Mas por que a gente já esperava, novas valorizações? Porque a temporada internacional de agora, de 2021-22, que começou lá em outubro do ano passado, ela está novamente operando em déficit. Então, a gente está na terceira temporada consecutiva de déficit. Ele é menor em relação ao ciclo anterior, mas de qualquer forma isso continua dando sustentação aos preços. E a principal causa desse novo déficit é essa safra corrente aqui no Centro-Sul, que foi muito penalizada por uma moagem de cana menor, dadas as adversidades climáticas. Na próxima safra, as expectativas são mais positivas pelo retorno da umidade e, ao mesmo tempo, a gente também tem as safras na Índia, na Tailândia e na União Europeia avançando de maneira muito positiva. Mas, de qualquer forma, a gente ainda tem uma oferta um pouco mais restrita por causa aqui do Centro-Sul e, ao mesmo tempo, uma demanda muito firme. Por isso, os preços eles tendem a se manter sustentados. Perfeito. Bom, Rafaela, ontem, vocês aí da Stonex atualizaram aí, as informações trimestrais, as projeções trimestrais de vocês, melhor dizendo, E no caso, como você mencionou, no caso do açúcar, a safra de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país, tivemos também, é claro, números atualizados por vocês, E a gente tem aí uma temporada que está por vir que deve ser, de recuperação em relação à safra anterior, com um cenário climático mais favorável ao desenvolvimento dos canaviais, não é isso? Exatamente isso, A gente está saindo aí de 2 anos que praticamente não choveu, então essas chuvas eram muito aguardadas. E agora, desde outubro do ano passado, as regiões canavieiras do Centro-Sul têm observado uma umidade maior. Por isso, a gente está trabalhando com a hipótese de que a produtividade ela saia de 68,5 toneladas por hectare no ciclo 21-22 para 73,5 toneladas por hectare em 22-23, que é uma alta anual de mais de 7%. E isso deve, claro, aumentar aí a oferta de cana na próxima safra para 565,3 milhões de toneladas. Evidentemente, a concretização desse cenário depende que o regime de chuvas ele continue positivo, porque a gente ainda tem algumas áreas do Centro-Sul registrando umidade dos solos abaixo da média, mas as previsões climáticas elas também são muito positivas. E aí a gente espera que o mix ele continue bastante açucareiro no próximo ciclo, em 45,5%, e portanto a produção de açúcar ela deve ir para 34,5 milhões de toneladas contra 32,2 nesse ciclo de agora.
Certo. Essa maior oferta de cana-de-açúcar, né, uma safra em recuperação, apesar da gente ainda estar distante, né, nessas projeções daquela safra que a gente teve próxima de 600 milhões de toneladas de moagem, né, aqui no centro-sul do país, mostra que a condição climática realmente tem um impacto importante sobre os canaviais, né? Mas queria também tentar entender, Rafaela, diante dessa safra maior, como é que ficam as projeções para a oferta no cenário que a gente tem aqui no Brasil, né? Porque no ano de 2021, a gente, inclusive, teve, né, possibilidade, né, se falou no mercado de possibilidade de importação, né, de etanol anidro para compor a mistura da gasolina, porque haviam temores de desabastecimento, com a safra bem menor, né? A gente, inclusive, teve uma entre-safra maior justamente por conta desse cenário. Queria que você traçasse para a gente, diante dessa safra maior, né, e a gente tendo, claro, melhores resultados para a produção de açúcar e também para a produção de etanol. Esses cenários de importação, de redução da mistura, eles ficam mais distantes? Provavelmente sim, né? Inclusive porque se falou muito sobre isso, sobre importações que estavam mais arrefecidas mesmo durante esse ciclo e também de diminuir a mistura do anidro, mas o que a gente viu foram as usinas realmente trabalhando para suprir a mistura obrigatória na gasolina. Então não faltou anidro no mercado doméstico brasileiro ao longo do ciclo 21-22, embora a gente tenha havido uma produção de cana muito menor, uma oferta de cana muito menor e consequentemente tanto de etanol quanto de açúcar. As usinas elas priorizaram a produção de etanol anidro, né? Então isso acabou sendo suficiente para suprir o consumo doméstico e ao mesmo tempo, como os preços tanto do etanol quanto da gasolina estão muito elevados, o consumo ele também tem se mostrado menor. Nesse ponto, inclusive, de mistura obrigatória, a gente precisa lembrar que o etanol anidro, ele aumenta a octanagem da gasolina. Então, diminuir a mistura obrigatória acaba exigindo uma gasolina de maior qualidade. E aí isso pode acabar esbarrando em necessidade de maiores importações de gasolina. Então, pode acabar não sendo muito interessante fazer essa diminuição, né? Além disso, quando a gente fala de oferta de etanol no próximo ciclo, sem dúvidas a gente vai ter uma oferta maior. A gente está num momento muito interessante em relação ao mix produtivo, né? Vai ser muito importante a gente observar nos próximos meses como é que vai estar a relação de preços entre o açúcar e o etanol, para entender o que vai ser mais vantajoso de produzir, mas a nossa expectativa é que o mix ele ainda seja bastante açucareiro, dado que a gente está com déficit no balanço global de oferta e demanda de açúcar, e ao mesmo tempo, a gente tem um consumo bastante arrefecido de combustíveis aqui no Brasil e os estoques domésticos eles têm se mostrado suficientes para suprir o consumo. De qualquer forma, dado que a gente vai ter uma maior oferta de cana e também de milho para destilação de etanol na próxima safra, a nossa expectativa é que a oferta total de etanol ela passe de 27,7 milhões de metros cúbicos no ciclo 21-22 para 29,7 milhões de metros cúbicos em 22-23. Perfeito, Rafaela. Você mencionou, né, o destaque do anidro na safra 2021-22 e também queria trazer para a nossa conversa a questão do etanol de milho, porque na última safra, né, que a gente ainda está encerrando, o etanol de milho também teve altas importantes, contribuindo de alguma forma também para o cenário de oferta de etanol aqui no Brasil, né? Diferente de todos os números que a gente olhava, né, na produção de cana-de-açúcar, né, na produção de açúcar e também de etanol, os números de milho eram positivos para a produção de etanol, né? Para essa safra 2022-23, a gente tem destaques ainda desse mercado? Sim, nós temos. Esse é um mercado que está em contínua expansão. Inclusive, o milho ele deve se tornar cada vez mais uma matéria fundamental para a produção de etanol para suprir o mercado doméstico. Ele vem, inclusive, ajuda, né, nessa diversificação de matérias-primas para a produção de etanol, inclusive em tornar aí a matriz energética brasileira mais limpa, aumentando a oferta de etanol. Então, o que a gente observa hoje quando a gente olha para o setor de etanol de milho? Que a gente está tendo uma ampliação de capacidade produtiva, ou seja, novas usinas estão entrando em operação nos principais estados produtores, que é o Mato Grosso, Goiás, alguns outros também no Brasil, mas principalmente nesses dois. E ao mesmo tempo, as margens para a produção elas estão muito positivas, elas vêm aumentando nos últimos meses, como consequência aí desses preços do etanol muito valorizados, mas também dos coprodutos da destilação, como é o caso dos grãos de destilaria.
Então, isso faz com que a gente acredite que a oferta de etanol de milho ela passe de 3,5 milhões de metros cúbicos nessa safra para 4,2 milhões de metros cúbicos na safra seguinte. E claro, a gente vai continuar acompanhando como isso vai se desenvolver, inclusive como vai ser a oferta de milho para a produção de etanol, mas não é descartada inclusive a possibilidade de que esse número seja ainda maior, a depender aí da lucratividade das plantas e da ampliação da capacidade produtiva também. Perfeito. Rafaela, quando a gente olha preços, né, em relação ao etanol, a gente, por conta da safra 2021-22, é bastante impactada pela condição climática, tivemos altos preços do etanol. É claro que esse não foi um fator isolado, a gente teve também o etanol acompanhando muito as oscilações da gasolina, né, que, claro, reflete muito o cenário macroeconômico, o internacional com o petróleo também, então o câmbio, né, tem muita coisa envolvida aí. E a gente teve preços elevados do etanol que por muitas semanas, né, de 2021 acabou tendo a competitividade sobre a gasolina menos favorecida. Ainda assim, o etanol hidratado aqui no Brasil segue, né, perdendo competitividade sobre a gasolina, mas esse percentual se estreitou um pouco. Como que a gente deve olhar as oscilações de preço do etanol sobre a gasolina aqui no Brasil e também como as usinas estão se movimentando aí para a próxima safra? Bom, como a próxima safra ela deve contar com uma produção maior de etanol, a tendência é que os preços eles diminuam um pouco, eles saiam dessas máximas históricas nas quais eles têm sido negociados, né? Eles foram negociados ao longo de 2021, justamente porque a gente tinha uma oferta muito restrita. Ao mesmo tempo, como a paridade está muito desfavorável, o consumo também está muito arrefecido e isso acaba criando uma pressão baixista sobre os preços. Inclusive, a gente tem visto aqui nos últimos dias que o petróleo está disparando, está cada vez mais alto, a gente teve inclusive um reajuste positivo no preço da gasolina A, e o etanol ele não reagiu no mesmo sentido, né? Ele tem ficado ali um pouco de lado, já que a gente está com uma demanda muito mais fraca nos postos. Agora, a paridade com a gasolina, ela vai continuar sendo chave, né? Se a gente continuar vendo uma gasolina mais alta, parece provável que o etanol também continue em patamares mais altos, mas mesmo que não seja aí buscando uma paridade de 80%, igual chegou a operar lá em novembro do ano passado, talvez um pouco mais próximo dos 70%, mas de qualquer forma, buscando aí essa paridade com a gasolina, então preços ainda bastante sustentados. Outro ponto que vai ser chave é entender como vão ser os preços do açúcar no mercado internacional na próxima safra. Então, como eu comentei, a expectativa ainda é de preços altos, inclusive o açúcar ele deve continuar buscando, né, operar acima da paridade aqui com o etanol no Brasil, no Centro-Sul, justamente para viabilizar a produção de açúcar em detrimento do etanol, e isso também acaba dando um suporte aos preços do biocombustível. Então, em resumo, ele pode sair dessas máximas históricas na qual ele está agora, mas se a gente continuar vendo um açúcar valorizado e uma gasolina valorizada, a tendência também ainda é de preços altos para o etanol. Certo, devemos acompanhar então com muita atenção todo o mercado, né, tanto de açúcar quanto de etanol ao longo desse ano de 2022 e queremos contar muito com a sua participação aqui, viu, Rafaela? Sim, com certeza, sempre que quiserem. Muito obrigado, viu? Bom trabalho para vocês aí e sempre que tiver novidades também da Stonex, queremos contar com a sua participação. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Até mais. Boa tarde. Bom, falamos aí então com a Rafaela Souza, que é analista de inteligência de mercado, de açúcar e etanol da Stonex, a gente trazendo todo o cenário em relação aí ao mercado de açúcar lá na Bolsa de Nova York, as tendências também para o mercado do etanol, desculpe, e trazendo também as atualizações recentes, né, fresquinhas, que foram divulgadas pela Stonex em relação à nova safra aqui do centro-sul do país, que começa oficialmente agora em abril deste ano. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site no ar, daqui a pouquinho tem mais informações com os nossos boletins e você fica por aí para se manter atualizado sobre tudo. Fica com a gente. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook,
Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.